Boa noite, graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos para mais um culto da palavra, para podermos buscar conhecer mais daquilo que a Escritura tem nos ensinado. Temos aprendido bastante com o apóstolo Paulo na Epístola aos Filipenses. Não será de outra forma hoje. Nós vamos aprender com este apóstolo sobre a vida cristã e aprendermos como devemos viver a partir dessa mesma palavra que ele nos dá no capítulo 3, que é onde nós paramos na semana passada. Antes disso, eu quero convidar você para orar comigo. Nós vamos falar com Deus em oração e pedindo a Ele que nos fale o coração. A gente tem vivido esse tempo de distanciamento social, de isolamento social, de quarentena, e a gente praticamente tem se comunicado pelas redes sociais, pelo YouTube, como estamos fazendo agora. Aproveito para dizer você que está com a gente aí, para se inscrever no nosso canal e para apertar também o sininho aí, ó. Clica no sininho para você ser privilegiado de receber todas as notificações assim que nós colocamos no canal. Mas a gente mantém essa distância imposta pela realidade que a gente vive hoje, mas a gente não pode jamais perder a dimensão espiritual, de que toda vez que abrimos a palavra é porque Deus vai falar conosco. E não vai ser diferente agora. Nós vamos abrir a palavra, nós vamos ler a palavra, e eu quero que você ore comigo, para que Deus possa falar contigo, para que Deus possa edificar a sua vida através do texto que será aqui lido. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar, Deus, a minha vida, a vida dos meus irmãos, diante de Ti, e implorar a Tua misericórdia, para que Tu fales conosco, para que Tu manifestes o Teu poder e a Tua glória. Ó Deus, nós não somos nada. É por isso que suplicamos também misericórdia por Cristo Jesus, que o Senhor nos perdoe os pecados, que o Senhor nos limpe de toda iniquidade. Todos nós, que os nossos pensamentos sejam desobstruídos, que os nossos olhos sejam, ó Deus, abertos, para compreendermos a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, no nome de Jesus, eu Te imploro pelos meus irmãos, para que sejam abertos os seus olhos, para que o meu coração e para o coração dos meus irmãos estejam sensíveis à Tua palavra, porque nós queremos que essa palavra se manifeste poderosamente sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui agora nesse momento para louvarmos o nome do nosso Senhor Jesus. Nessa terça-feira, dia do estudo da palavra. Estamos aqui reunidos em casa. O templo está vazio, mas as nossas casas estão cheias do Espírito de Deus, com nossas famílias reunidas, e estar do lado de quem nós amamos nesse momento, nos guardando desse momento que nós vivemos em casa, mas isso não impede de nós louvarmos o nome do nosso Senhor. Vamos estar orando conosco e logo em seguida estaremos louvando a Deus. Pai, louvado e exaltado seja o Teu santo nome, Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeste. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, que o Senhor nos concede também, Pai. Estamos aqui reunidos, Pai, através desse vídeo no YouTube. Que o Senhor esteja, Senhor, indo de encontro com cada um, Senhor, dos corações que estão nos assistindo nesse momento, Pai. Esteja ministrando aos corações, Pai, essa noite, Deus. Abençoa a vida de cada um, Pai. Esteja com a Tua igreja e seja com Tua cidade, com o Teu país, Pai, cuidando de cada um de nós, Deus. Nós confiamos em Ti, confiamos na Tua infinita graça e misericórdia, Pai. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome, Deus. Muito obrigado, Pai. Louve conosco se você conhece. Se você não conhece, ouça
eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Declare nesse momento: vem Jesus, me chame por ele. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Amém, queridos. Fique agora com o nosso reverendo. Nós vimos na semana passada que Paulo abandona todas as possibilidades de garantia ou de segurança que não fosse em Cristo, que não estivesse no poder do Evangelho. Ele renuncia a toda a sua história, se essa for a condição para ele estar em Cristo. Renuncia a sua história porque o seu passado judaico e toda essa tradição que ele recebeu de seus pais dava-lhe vantagens que ele resolve renunciar por entender que a única coisa que ele precisa é ser achado no Evangelho. É o que ele termina dizendo no texto que nós lemos, no capítulo 3, versículo 7. Ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. De que ele está falando? Do que ele está falando? Você pode ver de forma detalhada isso no vídeo da semana passada.
ele está no nosso canal. Você pode ver esse episódio, esse culto, esse estudo no nosso canal, no vídeo da semana passada. Mas ele está se referindo àquilo que está aqui no capítulo 3, nos versículos 2 e diante. Ele diz: porque nós que somos da circuncisão, nós que adoramos ao Deus no Espírito, nós que nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Por quê? Paulo está dizendo e mostrando o quê? Que aqueles que estão entrando na comunidade de Filipe estão buscando para si autoridade baseada em títulos que eles possuem, em cartas de recomendação de igrejas e na longa trajetória que eles têm no judaísmo, buscando autoridade para si no fato de serem portadores de uma autoridade designada e dada por homens, e estão buscando autoridade sobre essa comunidade baseado naquilo que a carne e aquilo que a tradição, naquilo que a herança pode dar a eles. Estão tentando legitimar o seu apostolado, não baseado em Cristo, no seu evangelho, mas baseado na reputação, na conduta ilibada, no segmento minucioso e irrestrito da lei, baseando-se no judaísmo e nas suas raízes judaicas. E Paulo diz: nada disso tem valor, porque se tivesse valor, eu poderia trazer esse valor para mim, já que eu tenho uma herança, um legado maior que todos eles. Todos esses que querem desqualificar o lugar de Paulo são inferiores a ele. Mas Paulo não busca para si autoridade naquilo que ele tem, no legado que ele possui. Tanto é que no texto, nós vimos isso semana passada, ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Eu poderia também confiar na carne, como eles confiam, mas eu prefiro não. E se eu fosse confiar na carne, diz Paulo, eu teria motivos. Quais seriam os motivos? E eu brevemente aqui coloco para vocês. Ele diz: eu fui circuncidado ao 8º dia, como todo judeu ortodoxo faria. Os meus pais cumpriram a lei rigorosamente. Ele diz mais: eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Eu sou descendente, eu possuo um legado que é dado de uma das tribos mais importantes de Israel. Aliás, a tribo que junto com Judá permaneceu fiel à dinastia davídica, herdeira das promessas e das alianças feitas no Antigo Testamento. Eu tenho e poderia ter motivo para me gloriar no meu passado, no meu legado, na minha história, na minha tradição, nos meus títulos, no meu lugar de homem religioso, de homem da fé. Diz ele: olha, eu sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu sou fariseu, ou seja, eu sou um observante extremado. Eu pertenço àquela classe, ou pertenci à classe de judeus extremados que conhecem a lei, vivem a lei, amam a lei e esperam a vinda do reino de Deus no Messias escolhido. Eu estava ali vivendo tudo isso. Então eu poderia me confiar na carne, mas eu não estou confiando na carne, apesar de ter motivos para isso. Então Paulo conclui dizendo: olha, eu quanto à lei sou fariseu, quanto ao zelo em relação à igreja eu fui perseguidor dos cristãos, porque entendia que os cristãos, com relação à vinda do Messias, eles transgrediam, porque eles estavam confiando no Messias que, para mim, diz Paulo, não enquadrava-se dentro das expectativas veterotestamentárias. Então eu, Paulo, poderia confiar na carne, mas não confio. Então Paulo agora, no texto que nós vamos acabar de ler, que nós vamos ler, ele fala no que ele confia, no que ele pode confiar e esperar, que é também o que nós temos que confiar e esperar. Ele começou, e nós começamos a falar isso na semana passada, mas ele dá detalhes e aprofunda ainda mais aonde é que ele deve confiar, em quem ele deve confiar
em que conteúdo ele deve confiar, em que conceito, e não apenas conceito, mas também teologia, palavra, conhecimento, experiência, porque tudo isso que está relacionado não trata-se apenas de conceito, não trata-se apenas de tradição, mas também é conceito, também é tradição, mas trata-se de um modo de vida que está sendo determinado pela palavra de Deus. E qual é este modo de vida? Segundo Paulo, e aí você entra comigo no texto, que é o texto de hoje, dos versículos 8 em diante, Filipenses 3, 8 em diante, que diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então Paulo faz aquilo que é um tratado sobre o estar em Cristo e as consequências disso. Porque Paulo abre mão de tudo que era para ele importante para estar em Cristo e no Evangelho. Porque estar em Cristo e no Evangelho é não depender de coisa alguma, a não ser da obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. É estar livre de todo o peso de leis humanas. É estar livre de toda necessidade de esforço para se conquistar algo que se recebeu por parte de Deus de graça em Jesus Cristo. Significa dizer que Paulo sabe que por mais esforço moral que ele tenha, por mais que ele siga a lei judaica minuciosamente, os 613 mandamentos estabelecidos pela lei, ou apenas aquilo que os irmãos da igreja da Galácia estão exigindo daqueles judeus que se convertem e que se tornam cristãos, que sejam fiéis, ao menos a circuncisão, o sábado e as leis alimentares. Nem isso Paulo quer depender, nem disso Paulo quer depender. Paulo não quer depender de coisa alguma que não seja do próprio Cristo. Ele está dizendo, nos mostrando, nos ensinando, e ao estudar Paulo, nós estamos desenvolvendo uma linha de raciocínio que você compreenda plenamente que a segurança do cristão está no estar em Cristo. O que significa esse estar em Cristo? É estar numa comunhão participativa, numa comunhão que não é apenas uma comunhão conceitual, de que nós morremos em Cristo e estamos nele ressuscitados, mas trata-se de uma comunhão verdadeira, de uma comunhão espiritual, de um vínculo inquebrável, de uma relação incapaz de ser alterada, de um relacionamento que, uma vez feito através do sangue de Cristo, através da obra redentora de Jesus na cruz e na sua ressurreição, e nós temos visto que
começa na obra de Cristo, na morte de Cristo, mas na ascensão aos céus, visto por todos os irmãos, mas também na ressurreição dos mortos. Inicia-se uma nova era, inicia-se um novo tempo, à espera de Cristo ressurreto, a vida inteira iluminada pelo poder da ressurreição e pela esperança que se tem nele, da vinda de Jesus. E o que é que Paulo está dizendo então aqui? Olha, abra mão e considere como lixo, como refúgio, como perda, tudo aquilo que se interpõe entre você e Cristo. Eu considero tudo isto como sendo nada, como sendo refúgio, como sendo sem utilidade alguma para estar em uma posição, estar em Cristo. O que é esse estar em Cristo? Vamos desenvolver isso. Fica comigo. Veja o que o texto diz. O texto diz, observe comigo, repetindo o texto. Considero tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Tudo que Paulo anteriormente citou não é sem valor em si. É sem valor quando comparado à sublimidade de Cristo, que é o que Paulo aqui coloca. Tudo o que eu coloquei até agora, e que nós aqui vimos, é sem valor não em si mesmo. A coisa em si, ou seja, ser circuncidado, ser da tribo de Benjamim, ser fariseu, tem valor. Só não tem valor quando é colocado em substituição a sublimidade do conhecimento de Cristo. Ter um legado como Paulo tem valor. Não tem valor quando isto tudo visa substituir ou visa ocupar um lugar que é do Evangelho. Assim como nós podemos trazer para a nossa realidade hoje, há muitas coisas que nós consideramos importantes que têm valor. Há muitas coisas que nós consideramos importantes que fazem parte da nossa tradição, ou daquilo que nós como igreja estamos ligados já há algum tempo e repetimos como parte da prática eclesiástica e como parte da história que nós desenvolvemos, seja denominacional ou mais ampla, como cristãos em si, tem um valor. Os nossos dogmas, as nossas práticas litúrgicas, as nossas deliberações constitucionais, tudo isso tem valor. Essas coisas todas só perdem o valor se elas forem colocadas acima do Evangelho e do estar em Cristo, que é o que Paulo diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Todas as coisas são perda, são refúgio, são inúteis se estiverem rivalizando com o Evangelho. Qual é a ideia aqui? É de que tudo que está rivalizando com o Evangelho deve ser descartado, lançado fora, deve ser abandonado, porque não pode existir na nossa existência histórica, no nosso relacionamento, nada que rivalize com o Evangelho. O Evangelho precisa ser pleno e absoluto, ele precisa ocupar um lugar central. Ele não apenas tem que ser colocado como uma dentre as coisas que nós amamos. O lugar de Cristo na nossa vida não é lugar de alguma coisa ou de alguém que nós amamos, tanto quanto outras coisas nós amamos, escolhemos e vivemos. O lugar de Cristo, o lugar do Evangelho é o lugar central, é o coração pulsante da nossa vida, é o coração pulsante da nossa existência, é o coração pulsante da nossa fé. A nossa fé depende exclusivamente de estarmos em Cristo e de recebermos dele alimento do Evangelho, segurança do Evangelho. Qual é a minha segurança, a nossa segurança, senão de que estamos em Cristo? A nossa garantia é que estamos em Cristo. E estar em Cristo é segurança para esta vida, é segurança diante da tempestade dessa vida, é segurança diante das pandemias
mundo, nós nos mantemos seguros, não é por causa de estabilidade do homem ou de confiança em qualquer plano econômico ou plano que ajuste essa crise de saúde. Nós estamos em um lugar de segurança, estamos às sombras do Altíssimo, no lugar de refúgio, no lugar onde encontramos paz, no lugar onde temos no nosso coração às vezes inquietações, mas as inquietações elas são de alguma forma substituídas e superadas por um poder maior, que é da confiança que temos em Cristo, porque estamos nele, porque o Evangelho só faz sentido para nós quando estamos nele. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, por amor do qual perdi todas as coisas. E ele olha para trás sem nenhum arrependimento, sentimento de fracasso ou de tristeza por aquilo que ele abandonou. Não, ele olha para trás e ele vê aquilo que ele deixou para trás e ele prossegue caminhando, porque ele sabe que a opção, que a escolha que ele fez é muito melhor. É a escolha que nos traz segurança plena de que esta vida, de que a vida futura está garantida. Estamos em paz com Deus e isto nos traz segurança de que todas as tempestades que nós venhamos a passar ou estejamos passando, nós estamos na rocha segura, que é Cristo nosso Senhor. E aí Paulo vai dizer, olha, é aí que eu quero me encontrar, eu quero ser achado nele, eu quero considerar tudo perda, tudo é refúgio, desde que eu ganhe a Cristo, desde que eu esteja em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo. Isso parece utópico para o mundo que confia na carne, para o mundo que confia no dinheiro, para o mundo que confia nos governos, para o mundo que confia na estabilidade do mundo. A estabilidade do mundo depende de nós estarmos estáveis em Cristo. O que traz estabilidade para a minha vida é que eu estou aqui, aqui. A rocha, Cristo, me mantém estável. Quando eu estou nele, quando sou achado nele, encontro estabilidade. Se nós continuarmos a procurar estabilidade em outras coisas, continuaremos a balançar. Com medo, continuaremos a ficar. Inseguros, continuaremos ainda. Porque estamos confiando em outra coisa que não é na rocha que é Cristo. Porque não estamos nele. Precisamos saber que tudo precisamos abandonar. Toda confiança em qualquer outra coisa que rivalize com o Evangelho e com Cristo, para estarmos nele. É o que Paulo continua dizendo, olha, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus, baseada na fé, é aquilo que Lutero vai dizer, que nós não temos em nós uma justiça ativa. Eu gosto desse conceito de Lutero. Lutero diz que a única justiça que nós possuímos é uma justiça passiva, porque não é uma justiça nossa, é uma justiça que nos é atribuída, é a justiça de alguém, é uma justiça que não nos pertence, que é de outro e que é atribuída a nós. O que vem a ser isto? A única justiça que nós possuímos é a justiça que vem de Cristo, que vem da cruz, que vem da ressurreição, porque por nós mesmos nós somos injustos. Mas como é que isto acontece? Acontece que Cristo, ao cumprir cabalmente o plano salvífico de Deus, ele é aquele que cumpre toda a lei, que derrota os poderes de morte do inferno e que torna-se diante de Deus, aos olhos do Pai, ocupa um lugar grandioso, um lugar de comandante de uma vitória incapaz de ser questionada. Ele lidera um exército que derrota os poderes adversários e subjuga todos eles, como vimos na pregação de domingo. E esse poder que emana do nosso comandante, que guerreia as nossas guerras, nos dá segurança, e mais que isso, nos traz justiça, porque a justiça que possuímos não é nossa, é dele, e ele é justo. E ao olhar para ele, o Pai
vê a sua justiça, que é atribuída a nós, e nós somos vistos ao olhar de Deus, nós passamos a ocupar um lugar de justiça diante de Deus. Deus nos considera justos, não por nossa causa, mas por causa daquele que começou a obra em nós, está nos aperfeiçoando e nos levará à santidade plena e completa. Por intermédio de Jesus é que nós estamos sendo moldados, transformados, moldados ao seu caráter, à sua vida, ao seu poder. E é o que diz Paulo aqui no versículo 10, é o que ele está buscando. Ele está buscando uma justiça que não procede dele, a justiça que procede de Deus. Paremos de agir de forma arrogante, achando que nós possuímos as coisas que nos habilitam, que nós possuímos os méritos que nos habilitam a exigir algo de Deus, a tratar os outros de forma jactanciosa, bater no peito, dizer eu sou, não, o que sou, e o que faço, e o que vivo, o que recebi, o que tenho recebido é por causa de Cristo, porque recebi dele por misericórdia, por gratidão. Nós precisamos reconhecer, por entender esse amor que transcende tudo. Eu estou tentando te levar, a partir das epístolas de Paulo, a compreender esse mistério que nos alcançou, que nos transformou e que gerou vida em nós e continua gerando vida em outras pessoas e que pode salvar esse mundo que está em escuridão, que está nas trevas. É o amor de Cristo, é ser achado nesse amor, é ser alcançado por Ele, é ser tocado por Ele, é viver em paz com Ele, é viver um relacionamento inquebrável, indestrutível com Ele. É o que Paulo diz no versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, conhecer a Cristo, ser conhecido dele, conhecer o poder da sua ressurreição. E aí, isso é bom, porque conhecer a Cristo e conhecer o poder da ressurreição nos faz identificar-se com os resultados da ressurreição dos mortos, que nos faz, como cristãos, experimentarmos um cântico de vitória. É o cântico do Cordeiro ressurreto, é o cântico do leão da tribo de Judá, é o cântico vitorioso dos santos do Apocalipse, é o cântico daqueles que foram achados em Cristo e que viram as suas vestes sendo lavadas e que foram santificados pelo sangue do Cordeiro. É o cântico de quem está na Nova Jerusalém, é o cântico de quem ainda aguarda simplesmente essa chegada, mas que já se vê espiritualmente, como vai dizer a epístola de Paulo aos Efésios, já está nos lugares celestiais em Cristo, e que consegue olhar para o Apocalipse e ver o desenrolar da história se dando e acontecendo com esperança, com confiança, porque conhece o poder da ressurreição, conhece o poder do Cordeiro e sabe que ele triunfou sobre os poderes de morte, triunfou sobre o inferno inteiro, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre o diabo, nos deu a certeza da vida eterna. Conhecer o poder da ressurreição, como diz Paulo aqui no versículo 10, na primeira parte, é conhecer isso. Mas Paulo não para aí. Ele diz que conhecer a Cristo é conhecer o poder da ressurreição, é estar nele. Mas o estar nele não é estar nele apenas na vitória e na garantia daquilo que ele fez, é também experimentar a mesma realidade sombria dos dias que Jesus esteve enquanto estava na carne. É também perceber que o Evangelho também é experimentar e conhecer o estar em comunhão com os sofrimentos de Cristo, e diz mais, não compreender apenas os sofrimentos de Cristo, mas conformar-se com
sua morte. O que Paulo está dizendo é: eu e você precisamos ter a compreensão plena de que o estar em Cristo é estar na ressurreição, mas é conformar-se ao sofrimento, é conformar-se à morte, é o conformar-se à renúncia do mundo, à rejeição do mundo, à incompreensão das pessoas. O que Paulo mais experimentou foi isso. Ele era apóstolo, ele era justo, ele amava a Deus, mas foi o tempo todo questionado no seu apostolado. Não foi aplaudido e nem reconhecido pela maioria das igrejas que ele pastoreou. É comum, pastor, é comum, presbítero, é comum que as pessoas rejeitem o nosso ministério e não queiram nos ouvir. É assim que elas agiam também no Antigo Testamento, quando os profetas de Deus abriam a boca para falar em nome dele. O que vai dizer Jesus lá no Evangelho de Mateus, dizendo: vós mataste os profetas, como os vossos pais também mataram. Porque normalmente o profeta não é ouvido, é rejeitado, é questionado. O que Paulo está consciente é estar e receber o poder de Cristo da ressurreição. É parte do processo, é parte da história, não é a história toda. Porque também estar em Cristo é estar conformado aos seus sofrimentos, é enfrentar com confiança as pandemias, é enfrentar com confiança o desamparo, é enfrentar com confiança a rejeição, é enfrentar com confiança em Cristo, em Deus, na sua palavra, aqueles que se opõem a nós gratuitamente, é ter a paz que nos mantém com o coração estável, com a alma sadia, com o coração em paz, sem permitir que a amargura, o ressentimento ou qualquer tipo de sentimento de vingança ou sentimentos pequenos, medíocres, sentimentos infantis nos tome, nos domine. É entender que nós estamos nesse mundo para lidar com o sofrimento. Sim, nós não vamos permanecer nele. Eles são temporários, mas eles são parte do processo e da vida cristã. Nós estamos em Cristo e estar em Cristo também é experimentar e conformar-se, sujeitar-se, moldar-se à mesma vida que Jesus viveu. Os apóstolos, Jesus e o próprio Paulo não foram campeões de simpatia, nem sequer de aceitação. Estar servindo a Deus é estar na contramão de um mundo egoísta, de um mundo que quer o tempo inteiro questionar os valores do reino de Deus, de um mundo que não sabe o que é viver de acordo com a palavra de Deus, que é de renúncia, que é de considerar os outros, como Paulo vai dizer no mesmo texto Filipenses, superiores a si mesmo. Pelo contrário, os homens querem o tempo todo ter a palavra final, a dizerem e a normatizar aquilo que é correto, sempre terem razão. E Paulo está dizendo: olha, não é assim que Jesus fez. Jesus foi para a morte, como um cordeiro mudo, que não abre a boca. Simplesmente ele submeteu-se ao plano eterno de Deus. Muitas vezes é necessário que nós venhamos dar razão da nossa fé, que nós venhamos refutar aqueles que se opõem ao Evangelho de Cristo. Mas muitas vezes é necessário que nos calemos e nos submetamos a experimentar, sim, o sofrimento, as afrontas, a renúncia, porque também isto faz parte do Evangelho, de conformar-se a esse Evangelho. Diz ele: conformando-me com ele na sua morte. Mas isto tem uma intenção, diz Paulo, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Por que é que Paulo diz isso? Por que é que Paulo diz isso? Porque a ressurreição dos mortos está ligada a nós estarmos em Cristo também na sua morte. É o que Paulo vai dizer em Romanos. Ele vai dizer que se morremos com Cristo, com ele ressuscitamos. E o
ideia de batismo em Romanos é a ideia de que aquele que é batizado morre. Porque o batismo fala da morte. O batismo fala do eu e do velho homem que é morto. Então, quando batizados estamos na sua morte, ou quando nos sujeitamos à sua morte, como aqui em Filipenses nos é dito, nós estamos nos conformando à morte, nós estamos aceitando as consequências da morte, nós estamos anulando o nosso eu, nós estamos aceitando a renúncia de nós mesmos, que está ligada não apenas ao eu, mas também ao nosso senso de valor. E nós estamos assumindo o mesmo lugar de Jesus, que é de morte não física, mas de morte de quem nós somos, para que surja uma outra pessoa. Aquilo que Paulo vai dizer em outras epístolas, que é alguém que é uma nova criatura, como ele vai dizer às igrejas da Galácia. Ou seja, aquele que está em Cristo é nova criatura. Estar em Cristo, nova criatura. Estar em Cristo, submeter-se à sua morte. Estar em Cristo, renunciar à própria vida, renunciar às tradições, aos títulos, renunciar a tudo que vem da carne, ao status religioso, renunciar a qualquer coisa que consideremos ser de valor e que nós coloquemos no mesmo lugar que o Evangelho e Cristo, para dizer, essas coisas podem ter valor, mas o valor delas é muito pequeno, incapaz de nos fazer estar em Cristo e de receber aquilo que de mais importante nós temos, que é a simplicidade, que é a vida, que é o poder da ressurreição, que nós só recebemos quem esteve com ele na sua morte. Qual é a ideia de Paulo? Que só pode receber a ressurreição quem com ele morreu. Só pode levantar-se aquele que está morto. Aquele que está morto pode levantar-se dos mortos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, de modo que para alcançar a ressurreição dentre os mortos, você precisa ter morrido primeiro. Você não pode querer experimentar o poder da ressurreição que falamos anteriormente, sem que antes você tenha morrido. Sem que antes você tenha sido engolido pelo sacrifício de Cristo. E esse sacrifício de Cristo tenha moldado você, moldado o seu comportamento, moldado a sua relação com as pessoas, feito você rever os seus conceitos diante do mundo, feito com que você enxergue o seu irmão, a relação que nós mantemos na comunidade, sendo que você precisa rever tudo o que diz respeito a tudo que nós consideramos importante, para que prevaleça no final, não é o nosso eu, o nosso valor próprio, a sociedade e a nossa confiança nela, o nosso poder e a nossa confiança neste poder, o nosso legado religioso, social ou cultural, tudo isso Paulo considera refúgio. Tudo isso ele é capaz de renunciar e perder, desde que ele seja achado em Cristo. E aí, você pode lembrar comigo do que Paulo diz no capítulo 2, com relação ao próprio Cristo, que ele sendo Deus, não teve usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e tomou para si forma humana, semelhante a homens, e foi para a cruz, e aceitou a cruz, aceitou as afrontas da cruz. Gente, nós não estamos nesse mundo para todo o tempo estarmos revidando o mal, para estarmos em luta constante contra quem quer que seja. Nós estamos nesse mundo para baixar a cabeça, para sermos humildes, para ouvirmos os outros, para sermos obedientes às autoridades espirituais que estão sobre nós, para ouvirmos aqueles que governam a igreja, aqueles que são ministros de Deus, presbíteros da igreja, pastores. Nós estamos para servir, não para ser servido. Para experimentar o poder da ressurreição, é preciso experimentar primeiro, ser moldado pela morte, pelo sacrifício, pela renúncia. O caminho da ressurreição passa pelo caminho da cruz. Não há como pular para a ressurreição. Não há como ir para o domingo de Páscoa sem antes passar pela sexta-feira. É preciso
ser sepultado, ser morto. É preciso evidenciar a morte. Porque o próprio apóstolo Paulo, quando vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, que Cristo morreu e foi sepultado, é para evidenciar que a morte era real. É preciso constatar que a nossa morte se deu, para recebermos então a ressurreição. A ressurreição nossa, para uma vida nova em Cristo, só acontece depois que há a ressurreição dos mortos, que há a morte. A nossa vida, a nossa ressurreição, ela só acontece depois que passamos pela morte. Quando assumimos, assimilamos, nos moldamos a essa morte, então estamos prontos para receber a ressurreição dos mortos. É isso que Cristo quer fazer conosco, para que de algum modo alcançarmos a ressurreição dentre os mortos. E aí na semana que vem nós vamos perceber que aquilo que nós lemos normalmente desse texto, do versículo 12 ao 16, não está em sintonia com aquilo que Paulo está dizendo anteriormente. Nós vemos esse texto normalmente como sendo mais relacionado a um texto de sucesso, quase um texto de autoajuda. Um texto que nos coloca numa posição triunfalista, de estabelecer metas, de estabelecer objetivos, de estabelecermos projetos pessoais. Normalmente as leituras que se fazem desse texto são leituras equivocadas, porque esquecem a cruz, esquecem de moldar-se ao Cristo da cruz, para saltar para o domingo de Páscoa e olhar esse texto como um desafio de Paulo a si mesmo, de autodisciplina, de disciplina própria, para conseguir e conquistar aquilo que ele conquista. Como se dependesse dele, como se ele tivesse os recursos por si mesmo, como se ele pudesse exercer controle e domínio sobre todas as coisas, sobre todos os vetores, sobre todas as possibilidades de erros e acertos, como se ele tivesse controle sobre a vida inteira. E é só estabelecer as metas corretas, estabelecer os alvos próprios e andar de forma disciplinada que se chega a determinado lugar. Não é assim que o Evangelho nos ensina. Não é assim que o Evangelho diz. Os coaches e os que propagam de alguma forma uma filosofia ou uma teologia de autoajuda ficam perplexos diante de um Jesus que demonstra que é na morte, no sofrimento, no fracasso, no abandono de si, na renúncia do eu, no abandono completo e total de confiança em forças particulares próprias, é que se consegue êxito, é que se consegue de verdade alcançar os objetivos, os quais são tão importantes para nós, que é o estar em Cristo, que é o estar em uma relação com Ele, que é visto pela sociedade da sua época, pela religião da sua época, pelos poderes oficiais, institucionais, como um fracasso completo. E é em Cristo Jesus que nós alcançamos a vida que vale a pena ser vivida. O que é um contraste com uma sociedade que está ficcionada, obsessivamente presa a valores que são estranhos ao Evangelho. E nós vemos isso semana que vem. Estou me despedindo de vocês. Esse tempo que a gente está aqui junto, aproveitando as redes sociais, é um tempo importante. Você que está com a gente até agora, eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Aproveito também para dizer para você que já se inscreveu, para clicar no sininho, porque aí você vai receber notificações privilegiadas de cada vídeo que nós colocarmos no nosso canal. Nós temos muita gente acompanhando os canais, as redes da nossa igreja. Nosso estado, fora dele, até fora do país. Nós temos muita gente que tem feito contato com a gente. Então, meu irmão, se você puder compartilhar, eu agradeço e sei que você vai estar ajudando a transmitir a palavra a muita gente. Também aproveito para dizer que nós temos outras plataformas, outras redes que você pode usar para também
estar em contato com a gente, como o nosso Twitter, está passando aí na frente, nosso endereço no Twitter. Também temos nosso Instagram, nossa página no Instagram. Essa semana nós vamos ter uma live na sexta-feira especial com o pastor Juarez Marcondes Filho, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Curitiba e também é secretário executivo do Supremo Concílio. Vamos estar falando do Covid e daquilo que nós cremos que vai mexer com a vida da igreja, os novos rumos que a igreja vai tomar a partir de então, dessa nova realidade que a gente está vivendo. Também vamos compartilhar com você a nossa página no Facebook. Veja aí a página no Facebook. Nós temos nosso perfil no Facebook e nós queremos que você também participe com a gente também desses canais, né? Então, acompanhe com a gente, esteja com a gente. Nós vamos orar, então, terminando o nosso culto da palavra, ok? Saudade de vocês, tá? Irmãos que nós amamos. Pai, no nome de Jesus, abençoe cada irmão, abençoe cada família, abençoe nossa cidade, abençoe nossos governantes, desde o prefeito até o presidente da República, o Senado, a Câmara Federal, o governo do Estado, o governador. Também abençoe, Deus, a vida dos deputados estaduais, os vereadores da nossa cidade, nosso prefeito. Pedimos que eles tenham sabedoria do alto para dirigirem a nação de acordo com o teu propósito. Ainda que muitos não sigam e não sirvam a ti, que é o que nós sabemos, mas não importa. O Senhor pode usá-los como instrumentos para abençoar o teu povo e a toda a nação. Pedimos-te, Pai, por aqueles que estão enfermos. Cura-os, Pai, no nome de Jesus. Cura aos enfermos. Aqueles que estão lutados, pedimos o consolo do teu Espírito. A todos que estão tristes, deprimidos, vazios, com dificuldades e lutas financeiras, nós abençoamos e pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus Pai, que o poder do Espírito Santo repouse sobre cada um, agora e para todos sempre. Amém e amém.